Muito bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir em condições. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à segunda sessão do terceiro dia do Congresso Internacional Fernando Pessoa 2025. Esta sessão tem por título Transições e tenho o prazer de estar aqui no meio de um magnífico cartel. O primeiro orador vai ser o meu colega Ricardo Vasconcelos, com uma comunicação intitulada Livro do Desassossego ou as Virtudes de um Livro sobre um Falhado. O Ricardo é professor de Língua Portuguesa e de Literatura e Cultura Luso-Brasileira na San Diego State University, na Califórnia. Aí dirige o Departamento de Espanhol e Português, estuda a literatura moderna e contemporânea portuguesa e aborda as relações entre os modernismos lusófonos e as vanguardas internacionais. Do ponto de vista metodológico, é um eclético, porque tanto favorece perspectivas da crítica e teoria literária como da crítica textual, e na sua vasta bibliografia publicou edições críticas de Mário de Sá Carneiro, editou diferentes volumes de revistas sobre o modernismo. Recentemente, há pouco mais de 2 anos, foi bolseiro do programa Fulbright US Scholar. Ricardo, é um prazer estares connosco e aguardamos a tua comunicação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu começo por agradecer à Casa Fernando Pessoa e aos organizadores do evento, na pessoa da sua diretora, a Clara Riso, diretora ortónima, e a comissão organizadora, António Sais Delgado, Joana Matos Frias, Rita Patrício e Pedro Sepúlveda, também uma comissão heterónima, suponho, pelo convite para estar presente nesta conferência. E agradeço ainda à Fundação Luso-Americana para o desenvolvimento, pelo apoio a esta viagem. Bom, como introdução à apresentação de hoje, eu gostaria de me referir um pouco ao seu contexto, à sua motivação, de uma forma ligeiramente diferente daquela que é mais comum nestes nossos eventos sobre literatura, incluindo este congresso, pedindo desde já alguma tolerância para o que seja ou que possa parecer um prosaísmo mais invulgar da abordagem, que decorre de um desejo de refletir sobre as articulações possíveis entre a voz da pessoa e um momento histórico particularmente desafiante, que eu creio que é o nosso. A verdade é que estou de passagem por Lisboa, vindo de um país, os Estados Unidos da América, que neste momento é ao mesmo tempo cada vez mais insólito e inesperado, mas também cada vez mais previsível, pelo tanto que ensaia o retorno ao passado, de há um século atrás, e permite antever o que talvez venha a materializar-se a breve trecho noutras regiões, incluindo, obviamente, a Europa. Como todos aqui sabemos, vivemos hoje um contexto político em que se afirma o unilateralismo, uma America First, que é cada vez mais o reflexo de um passado English only, a defesa das administrações por homens fortes ou homens providenciais e a mais básica xenofobia anti-imigrante. Qualquer relação do neocolonialismo expansionista, com ideias como a Riviera em Gaza, ou qualquer relação do reacionarismo primitivo, com desejos como o de extinguir o Ministério da Educação, entre tantas outras medidas bizarras. É difícil que o texto esteja atualizado, porque todos os dias há novas, não é? Qualquer relação destas medidas com esta nova normalidade está longe de ser uma coincidência, já que aqui chegamos por via da nostalgia, evidenciada supinamente no slogan Make America Great Again. De facto, o futuro da nostalgia, para citar o título do livro de Svetlana Boym, de 2002, está bem e recomenda-se. E a epidemia da nostalgia, como a autora lhe chama, atinge agora novos píncaros, sendo esta nostalgia muito mais a causa deste cenário atual do que a sua consequência. Por outro lado, este é um momento particularmente mau para termos que lidar cada vez mais com os limites da universidade neoliberal. A minha própria universidade, a San Diego State University, que de algum modo lidera o maior sistema universitário norte-americano, que é o sistema das California State Universities, neste momento vive um momento de austeridade, tão conhecida dos portugueses. Não vou estar a elaborar demasiado, mas posso apenas dizer, estamos a falar de cortes de 5% num ano, 8% no ano seguinte, 5% no ano seguinte, e aplicados ao mesmo tempo em que os alunos pagam cada vez mais para concluírem uma licenciatura. De facto, pagam cerca de $200 mil, segundo as estimativas da San Diego State, uma universidade pública. O mesmo sistema universitário iniciou em alguns campos, não no meu, o processo de despedimento de professores com agregação, devido ao que se chama o precipício demográfico, não é? A redução de jovens, mas também simplesmente porque há menos jovens a quererem estudar ou simplesmente a não poderem fazê-lo. Tais são os custos. Apesar de tudo,
na San Diego State University, onde as matrículas continuam a crescer a olhos vistos, contando já com mais de 40 mil alunos, ou não, apesar de tudo, mesmo neste contexto, consegue-se desinvestir nas humanidades e pintar a Faculdade de Letras como aquela que menos contribui com um diferencial de inovação, apesar de ser claramente aquela que gera mais recursos, dado o maior número de alunos e o menor custo das nossas aulas. Nos Estados Unidos, em geral, as humanidades estão a decair, não é só nos Estados Unidos, e as línguas que não o inglês, mesmo o espanhol, perderam cerca de 20% de estudantes, segundo o mais recente relatório da Modern Language Association. Entretanto, a Presidente do Sistema da California State University apresentou uma solução há dias e anunciou que nós seremos o primeiro AI-Powered University System. Embora ninguém saiba muito bem o que é que isso significa e os professores não estejam realmente ligados a esse tipo de decisão, nem tenham sido auscultados. Isto tudo para dizer que o tempo parece, sem dúvida, estar para literaturas, muito embora poucos se deem conta disso mesmo. Neste contexto amplo, há alguns meses o novo reitor da Faculdade de Letras, um professor de literatura anglo-americana, dizia-nos muito honesta e abertamente que não nos poderá proteger da mudança. Mas que, ao mesmo tempo, ele mesmo tem uma grande tolerância ao fracasso, isto é, à experimentação, por exemplo, a nível curricular, que possa não levar aos resultados originalmente desejados. Confesso que me interessou particularmente a imagem desta tolerância ao fracasso, já que no contexto norte-americano, em que o fracassado é punido severamente em termos morais, certamente por herança calvinista, ser-lhe tolerante já não é nada mau. O reitor tinha em mente o livro The Right Kind of Wrong, de Amy Edmondson, um best-seller de uma professora de Harvard. Neste livro, a autora propõe uma Science of Failing Well, uma ciência ou conhecimento, uma ciência de falhar da melhor maneira. Eu vou traduzir tudo, não vou estar aqui a dizer muitas coisas em inglês, peço desculpa já por isto. Por outras palavras, a ideia de que é possível aprender a metodologia para encarar o fracasso como um passo intermédio para o sucesso. Apesar dos plausíveis méritos desse livro para as áreas da gestão, que admito não estou aqui a querer discutir, a sua proposta genérica causou-me desconforto, se não mesmo perturbação. Dei por mim a perceber que este tipo de formulação permitiria com toda a validade afirmar que a vida depois da morte, em que não acredito, talvez fosse também the right kind of death. Em certo sentido, é, sem dúvida, na medida em que é uma solução não para a morte mesma, como é óbvio, mas para a nossa necessidade de consolo. Mas, ao mesmo tempo, suponho que a própria noção altamente eufemística de um right kind of death ilustra bem os limites da abordagem em relação ao passado, ao fracasso, que o considera apenas como uma inevitável plataforma para o sucesso subsequente. E se o prosaísmo vos estiver perdido, peço desculpa, mas lembro apenas que, parecendo que não, já estamos a falar de pessoa e das suas muitas metáforas para o desconhecido. Como quando nos fala do, cito, átrio do invisível, cuja porta aberta mostra apenas de fronte uma porta fechada. Para a pessoa a haver esse sucesso, um right kind of death, nunca o podemos reconhecer em vida, antecipadamente. Coincidiu este diálogo com o meu reitor com a leitura de In Praise of Failure, o elogio do fracasso. Há uma tradução no Brasil, mas recomendaria a publicação aqui. In Praise of Failure, de Kostika Bradatan, um livro brilhante e heterodoxo para uma sociedade como a norte-americana, que tem por hábito básico dividir radicalmente os seres humanos entre winners e losers. Bradatan começa por reconhecer que, depois de tanto sucesso, a reputação do fracasso está em frangalhos. De facto, a sociedade norte-americana e as ocidentais, com as quais ele dialoga diretamente, ainda que analise realidades de diferentes latitudes, desde Mishima a Cioran, etc., não retiveram qualquer espécie de apreço pela noção de fracasso. Isto porque, como nos diz Bradatan, assim como o pecado, o fracasso pode ser indecoroso, vergonhoso e embaraçoso de admitir. E usei a palavra feio. O fracasso também é feio. Tão feio como o pecado, como se costuma dizer em inglês. O fracasso pode ser brutal, desagradável e devastador como a própria vida. Em geral, não lidamos bem com as experiências que nos evidenciam as nossas próprias limitações, sugeridas pelos nossos fracassos, preferindo por isso fazer uso de estratégias múltiplas para as ignorarmos, desde essa idealização da transformação do insucesso como plataforma para o sucesso futuro, a negação pela nostalgia, como vemos agora na sociedade americana, entre tantas outras, como a culpabilização da diferença. Uma dessas estratégias, claramente, é a demonização do loser, a antinomia suprema do sonho americano. E, de novo, com o qual nos relacionamos de forma particularmente drástica. Cito novamente Bradatan. Tentamos afastar-nos dele, do loser, do fracassado, tanto quanto possível, pois a sua condição parece contagiosa. E Deus nos livre de que a sua realidade se nos transmita.
Precisamos dele, sem dúvida, mas apenas na medida em que precisamos de alguém com quem nos possamos contrastar. Mesmo que estejamos mal, não estamos como ele. Ora, à medida que eu ia mantendo os sempre estimulantes diálogos com a administração, a que me referi atrás, quase sempre com ressonâncias de uma nova língua neoliberal e da retórica do medo que Paul Virilio explica muito bem em L'administration de la peur, e Ruizinho, por exemplo, explica ainda melhor em A instalação do medo. E à medida em que eu ia lendo também Bradatan, mais me vinha à mente que o melhor texto que alguma vez li sobre o convívio com o fracasso é o livro do Desassossego. Desde logo porque, tal como nos exemplos estudados por Bradatan no seu ensaio, situando-se nos antípodas do incontornável discurso da liderança e da autoajuda, os fracassos de Bernardo Soares nunca são apresentados ou vistos em si mesmos como passos intermédios para o sucesso, como veremos. Assim, convenci-me da ideia absolutamente urgente e estapafúrdia de utilizar o livro do Desassossego, esse grande livro falhado, de uma voz literária que se autodescreve como falhada, este volume refratário à autoajuda, para me ajudar a interpretar a minha própria condição. Isto porque, disse o João, eu dirijo o departamento e, portanto, serei eu mesmo a mão que continuará a efetuar os cortes no meu departamento, sempre na dúvida sobre se e quando virá essa entidade suprema e escatológica, o grande corte final, que me tira o privilégio de ir administrando a austeridade na sua vez. As 2 décadas americanas ensinaram-me que, nos Estados Unidos, a poesia é a autoajuda que não vende. Tentemos assim, em seguida, uma abordagem da corda bamba. Inspirar-nos com a aprendizagem do fracasso de Bernardo Soares, não o lendo nunca como autoajuda. Como consegui-lo, lembrando-nos sempre de que o passo subsequente ao fracasso quase nunca é o sucesso, mas antes, para usar a sistematização de Bradatan, a humildade e a libertação, incluindo desde logo destas nossas apresentações. Então, o livro do Desassossego apresenta-nos a todo momento o repto de vermos o mundo sob a perspectiva de alguém que se apresenta a si mesmo como um absoluto falhado, um fracassado na vida. Alguém, além do mais, que escreveu um conjunto de fragmentos, trechos, se quiserem, como dizia Jorge Sena, cito, fora do tempo e do espaço, como típica expressão do que seja a negação de uma obra enquanto tal. Já Eduardo Lourenço lhe chamou uma espécie de não-livro ou livro impossível. Embora, por exemplo, e de facto sem contradição, Maria Irene Ramalho lembre que o facto de a pessoa não ter posto em livro os trechos fragmentários não significa que não haja um livro. Não é? O semi-heterónimo não é um vencido da vida anteriano que ostenta cicatrizes de um desmantelado fôlego socialista, que antes de observar essa nuvem de ouro ideal do poema Beatriz, entretanto perdida, mas antes alguém a quem as ilusões parecem nunca ter enganado. Soares nunca deu muita confiança às ilusões. Soares descreve-se mesmo como pertencendo, cito, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem. Num fragmento possivelmente de 29, Pessoa ensaia diversas versões de uma oposição social que marca vários dos textos do livro do Desassossego. Há pouco o Richard referiu mesmo esse trecho. Uns governam o mundo, outros são o mundo. Entre um milionário americano, um César ou Napoleão ou Lenin, e o chefe socialista da aldeia, não há diferença de qualidade, mas apenas de quantidade. Abaixo desses estamos nós, os amorfos, o dramaturgo atabalhoado William Shakespeare, o mestre-escola John Milton, o vadio Dante Alighieri, o moço de fretes que me fez ontem o recado, eu, o barbeiro que me conta anedotas, o criado que acaba de me fazer a fraternidade de me desejar aquelas melhoras, por eu não ter bebido, senão metade do vinho. A distinção é relativamente clara entre aqueles que se projetam no mundo procurando posições de liderança, política ou económica, e os que não o fazem. Se por vezes Soares se reporta especificamente ao escritor sonhador, e usa o termo indiferentemente às vezes, ao que lhe parece ser a sua excepcionalidade, a verdade é que grande parte do tempo define esta entidade, o sonhador, essencialmente a partir do que ele não é. Não é membro de uma elite dirigente, o que o irmana a todos os outros que também dela não fazem parte. E noutros trechos ele distingue entre o escritor e as outras pessoas que, mesmo não tendo ambições de liderança, não se sente irmanado com eles. Mas neste caso, sim, há uma irmandade entre os que se lideram, os que querem liderar e os outros, incluindo os escritores. A dado passo, diz-nos mesmo que nós, na sombra, entre os moços de fretes e os barbeiros, constituímos a humanidade. Lembrando que uns governam o mundo, outros são o mundo. E em muitos fragmentos compreendemos que ser o mundo significa precisamente viver no falhanço, na incompletude, na impossibilidade. No caso de Soares, manifestado pela sua natureza contemplativa.
Mas nem sempre quando distingue sonhadores e homens de ação, Soares se encara como um perdedor. Um fragmento escrito a 15 de maio de 1930 é particularmente rico no tocante a uma reflexão sobre as diferenças entre aqueles que são descritos como homens cotidianos e ativos, ou homens ativos, ou ainda homens de ação, e aqueles que são apresentados como sonhadores ou poetas e artistas. Neste fragmento, Bernardo Soares apresenta-se num estado de algum distanciamento em relação àquilo de que trata. É um fragmento muito longo, não vou citá-lo todo, vou apenas fazer algumas paráfrases ou citações breves. Diz-nos que houve um tempo em que o irritavam aquelas coisas que hoje o fazem sorrir, para tentar perfurar o véu ocultador do sucesso que de alguma maneira é partilhado pela sociedade. De facto, o que o move é uma reflexão sobre a forma como, cito, os homens cotidianos e ativos na vida sorriem dos poetas e dos artistas. Fim de citação. Mas o distanciamento, ou talvez alguma maturidade ou argúcia, que lhe permitem ver além do lugar comum, leva-no a compreender que o que antes lhe parecia um eflúvio de uma sensação íntima de superioridade deve antes ser percebido como uma dúvida inconsciente de quem se apresenta sobranceiro. Soares observa que o desdém do homem de ação em relação a uma valorização de outros aspectos que não o caráter eminentemente prático da vida é, mais do que o dito sentimento de superioridade, uma dúvida existencial sobre o real valor das coisas. Por isso nos afirma que, como os homens adultos muitas vezes reconhecem nas crianças uma agudeza de espírito superior à sua, assim nos reconhecem a nós que sonhamos e o dizemos, uma qualquer coisa diferente de que eles desconfiam, como estranha. Não haverá seguramente qualquer dúvida em relação à ideia de que os poetas e sonhadores causam estranheza nas nossas sociedades, veja-se Platão, uma ideia clássica que ecoa ao longo de várias épocas. Até por isso é rica a perspectiva, ou pelo menos a sugestão, de que essa condescendência do homem de ação se deve não a um real sentimento de superioridade, mas a uma pressentida incapacidade de entender a realidade tão bem como os ditos sonhadores. Esta tese só é possível porque, para Soares, há de facto uma superioridade da parte do sonhador. Soares opta pelo paradoxo, como tantas outras vezes, para surpreender o entendimento, indicando que não é tanto que o sonho seja superior à realidade, afirmação que podemos compreender como a recusa de uma valorização das ideias ou dos valores das fantasias sonhadas em si mesmas. O paradoxo consiste em que sonhar é muito mais prático que viver e em que o sonhador extrai da vida um prazer muito mais vasto e mais variado do que o homem de ação. Como compreender o paradoxo? De que forma é que ele é operacional para nós? Podemos seguramente questionar os limites da ideia de que o sonhador é que é o homem da ação. Mas, em certo sentido, isso é inegável, já que este sonho que permite pensar a ação bem além dos seus limites imediatos. Uma coisa é certa, ainda que recusemos a afirmação de que a vida é essencialmente um estado mental, e eu recuso, é inegável que na vida algo é válido para nós, na proporção em que o pensamos válido. Depende de nós a valorização. Esta é uma citação. Nesse contexto, poderia parecer que nos aproximamos perigosamente do relativismo ou de um subjetivismo exagerado, mas é bastante razoável a ideia de que, em qualquer quadrante da vida prática, e sobretudo no que diz respeito às discussões sobre winners and losers, ou losers, estamos sempre precisamente no campo da valorização, e eu acredito que os ataques às humanidades demonstram amplamente. De facto, nem sequer temos que aceitar o profundo nihilismo da síntese segundo a qual não há ouro nunca na alquimia factícia da vida, mal fora. É uma visão nihilista que tem a enorme virtude de nos manter longe da autoajuda. Mas não diz tudo. Podemos, de igual modo, aproveitar a ideia de que são melhores e mais felizes os que, reconhecendo a ficção de tudo, fazem o romance antes que ele lhes seja feito. Repitamos a ideia central. Fazer o romance antes que ele lhes seja feito. Fazer o romance antes que ele nos seja feito. Há, portanto, que controlar essa narrativa, esta palavra terrível, no contexto português, evitar que ela controle os nossos destinos, recusar a designação por outrem de quem é o vencedor ou o vencido, bem-sucedido ou falhado. Soares afirma e demonstra de forma inequívoca que está nas próprias mãos o esforço para definirmos o modo como valorizamos o real, sem nunca cair num pensamento mágico. Não por acaso é crucial em tudo isto a própria ideia da escrita, a importância de afirmar a palavra. Não apenas o que sentimos ou como podemos ver-nos a nós mesmos, mas o próprio gesto de incorrer no ato prático de inscrever a voz. Isto é, manter a ação do discurso contra a hegemonia do discurso da ação. Por isso, Soares contrapõe os homens práticos aos que sonhamos e dizemos, e eu destaco esta palavra.
E já no fim do fragmento, quando fala de escrever o romance antes que ele já esteja feito, lembra-nos Machiavelli envergando os trajes da corte para escrever bem em segredo. A longo prazo, os sonhos e pensamentos de Maquiavel são mais ação no nosso presente do que as ações daqueles que o rodeavam e que nós já esquecemos. Dele já pouco registamos as movimentações havidas, ao passo em que a escrita nos permite observar os movimentos do pensamento do escritor. E já terminando, cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Diz-nos Soares na última frase de um fragmento do livro do Desassossego. É um luxo ao qual eu não posso dar por completo, até porque me pagaram a viagem, e, portanto, tenho que apresentar uma conclusão qualquer. Por isso, reportando-me aos temas prosaicos e decisivos com que abri o texto, sugiro, de forma otimista, que o desenlace da nossa condição atual, condição política atual, não está escrito. E inspira-me, assim, em duas das virtudes do livro do Desassossego. A primeira delas, a que acabo de me referir, é precisamente lembrar que, a longo prazo, a escrita sobrevive aos homens de ação. Mesmo aos que se idealizam como homens fortes e proto-tiranos, tal é a sua fraqueza. Por outro lado, concluo que, apresentando as divagações e fantasias mais sagazes de um autoproclamado falhado, que não visa o sucesso a todo o custo, o livro do Desassossego pode também ajudar-nos a ultrapassar este momento, se me permitem a expressão, já que nos faz refletir sobre o processo de humanização decorrente da experiência da humildade. Terminando, cito uma última vez Kossika Bradatan. Algo necessário para que a democracia possa surgir, é um forte sentimento de humildade. Uma humildade ao mesmo tempo coletiva e pessoal, pública e interiorizada, visionária, mas verdadeira. O tipo de humildade que se sente confortável na sua própria pele, uma humildade que, por conhecer o seu valor e limites, pode até rir-se de si mesma. É esta também uma das virtudes do livro do Desassossego, desmascarar e rir-se dos limites do sucesso, ao mesmo tempo em que se chega a rir do fracasso pessoal, libertando-se para as profundezas de uma exploração pessoal em que humildemente nos podemos refletir. Assim o livro seja lido, o que já não é uma pequena condição. Obrigado. Muito obrigado ao Ricardo Vasconcelos. Como é habitual, as perguntas e trocas de impressões ficarão para o final da sessão. Vamos prosseguir este painel de transições com a segunda comunicação da minha colega Rita Patrício. A Rita é autora, entre outras publicações, de um estudo fundamental sobre Fernando Pessoa, episódios da teorização estética em Fernando Pessoa, além dele podem ser destacados, como no programa Apontamentos, Pessoa, Nemésio e Drummond, de 2016, e a coedição com Osvaldo Silvestre, das já mencionadas neste encontro, as conferências do cinquentenário da teoria da literatura de Vítor Aguiar e Silva. É autora de vários ensaios, vários deles sobre o escritor que nos reúne aqui hoje. A palavra é então à Rita Patrício. Muito obrigada, João. Começo, obviamente, por agradecer à Casa Fernando Pessoa o convite para integrar este evento na pessoa da sua diretora, Clara Riso, e cumprimento, obviamente, todos os colegas de mesa e todos os presentes. Eu vou ler um poema. Além Deus. Ora, em início de agosto de 1915, Mário de Sá Carneiro, escrevendo a propósito do terceiro número de Orfeu, indica Soneto dos Sete Passos e Além Deus como as contribuições de Pessoa, contribuições que cumpririam o requisito de serem poemas rimados. Já a colaboração prevista de Álvaro de Campos fica por precisar, alguma coisa que porventura tenha feito entretanto. A 31 de agosto, Sá Carneiro, de entre muitas outras indicações sobre esse terceiro número de Orfeu, adianta o seguinte índice, em que sugere a passagem das obras como a participação de Campos. Os poemas de Pessoa, possivelmente os estabelecidos na Carta de 3 de outubro, não são aqui nomeados. Cerca de um ano mais tarde, Pessoa, no prefácio a uma antologia de poemas sensacionistas em inglês, refere a saudação a Walt Whitman com uma colaboração de Campos. Na carta de 4 de setembro de 1916 a Armando Cortes Rodrigues, em que anuncia a renúncia ao acento circunflexo do seu apelido, sobretudo para facilitar a projeção internacional do seu nome,
Pessoa dá conta dos seus novos planos para Orfeu III, agora já sem Sá Carneiro, que incluem os poemas em inglês, cujo lugar na revista se identifica. No fim do número, publico 2 poemas ingleses meus, muito indecentes e, portanto, impublicáveis em Inglaterra, e uma colaboração variada do meu velho e infeliz amigo Álvaro de Campos. Não há aqui qualquer menção a Além Deus. E à exceção de uma dúvida sobre uma colaboração de Carlos Pereira, o restante índice é dado como certo. Ora, ao olharmos para as provas tipográficas do terceiro número de Orfeu que chegaram até nós, vemos, contudo, que o que esteve para ser publicado não corresponde exatamente à descrição anunciada na carta ao poeta açoriano. Pessoa está entre os nomes que se confirmam, assim como Mário de Sá Carneiro, Alvin de Menezes e Almada Negreiros. Mas há uma diferença, pois entre estes Pessoa é o único a não colaborar, conforme o previsto na carta de setembro de 16. Pois não encontramos os escandalosos poemas ingleses, nem a colaboração de Álvaro de Campos. De Pessoa, vamos encontrar 2 poemas, Gládio e Além Deus. Ora, por que teria Pessoa considerado impublicáveis em Orfeu III os poemas ingleses, que seriam Epithalamium e Antinous, que veio publicar autonomamente um pouco mais tarde? Não é essa a questão que agora me ocupará. E é possível, dado que o número das páginas das provas tipográficas não prefaz um número anteriormente considerado como mínimo, é possível que a colaboração de Campos tivesse sido planeada, tivesse sido prevista, não tendo, contudo, chegado a integrar o material em provas. Portanto, sobre esse desaparecimento também não me vou pronunciar. O que aqui me importa é a decisão de fazer publicar Além Deus, retomando o que havia sido sugerido por Sá Carneiro no verão de 1915, e depois de o poema desaparecer da carta a Cortes Rodrigues em setembro de 1916. O poema é agora colocado a par de Gládio, que foi um poema importante para a Pessoa. Mas e Além Deus? Não é? Como ler hoje esse poema, que presente nas provas do Orfeu III, parece nunca ter alcançado, na obra de Pessoa, o mesmo lugar que os restantes poemas pessoanos publicados em Orfeu I e II. Ora, o que proponho aqui é um ensaio de resposta a esta última questão, e para isso começo pela inevitável contiguidade tópica entre estes 2 poemas. Gládio descreve uma sagração em que a espada oferecida por Deus é cinético de uma presença que ilumina o caminho e que contamina o cavaleiro. E eu vou, e a luz do Gládio erguido dá em minha face calma, cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Além Deus é uma sequência de 5 poemas, numerados e com título. O título do 5º poema, Braço sem corpo, brandido um gládio, liga-se, como já foi referido por Fernando Cabral Martins nas notas da ficção do interlúdio, ao poema Gládio, ligação que é particularmente significativa porque nunca no corpo do poema encontramos a palavra Gládio. Ora, dada a relação estabelecida entre Deus e Gládio no poema Gládio, podemos ler o conjunto Além Deus como um Além Gládio, como se os 2 poemas pudessem ser lidos em sequência. Como, aliás, se passara na contribuição de Álvaro de Campos no primeiro número do Orfeu, em que a justa posição do opiário e o triunfal dá a ver o que existe entre ambos, isto é, a revelação de Campos a si mesmo. Mas, na verdade, a relação entre Gládio e Além Deus é de natureza um pouco distinta, pois, se olharmos para o primeiro poema de Além Deus, vemos que termina com a notação daquilo que em Gládio já é passado, ou seja, o encontro com Deus. O encontro súbito com Deus que culmina o poema, ao reescrever o terceiro e o 4 versos, encena a vertigem da consciência, como se os 13 versos que ensaiam a descrição desse e súbito isto me bate de encontro ao devaneado, como se esses versos fossem tentativas por aproximação a esse isto, tentativas que se esgotam no verso sinal e súbito encontro Deus. Esses versos ficam assim como um intervalo, ou como um abismo, entre o que de súbito bate e o nome a dar esse encontro, Deus. Nessa medida, o poema Abismo mostra, sobretudo, a distância entre um eu e o Deus que diz encontrar, ao contrário do que acontece em Gládio, em que quem fala no poema se diz cheio de Deus e por ele iluminado. Ora, para além do abismo descrito no poema, o da consciência como mediação e fratura com o mundo, há outro abismo da linguagem, pois a voz poética de Gládio não é a mesma da Além Deus, do mesmo modo que o Campos do Opiário não é o Campos da O Triunfal.
Podemos então dizer que abismo implica, relativamente a Gládio, um duplo movimento, um retorno, na medida em que descreve um aquém Deus, tempo e estado que Gládio ilidira por completo, e um avanço, na medida em que a voz poética que nos fala em abismo é manifestamente outra de Gládio, convocando uma imagem não estranha, aliás, aos leitores de Orfeu II. A Ode Marítima de Campos começa precisamente com esse olhar, a olhar o Tejo, a olhar o cais, sozinho no cais deserto, a esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho e contenta-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. O paquete avistado, clássico à sua maneira, funciona como o foco perceptivo que permite contrastar o que se passa na realidade exterior, um paquete que se aproxima lentamente, com o que se passa dentro. Mas a minha alma está com o que vejo menos, sendo essa ação interior que depois ditará todo o andamento do poema. O olhar para o definido resulta nesse abismo interior muito particular. Olho de longe o paquete com uma grande independência de alma e dentro de mim um volante começa a girar lentamente. Ora, a lentidão aqui reiterada, que depois dará lugar a uma aceleração progressiva até a vertigem, contrasta com o repentino do abismo insistentemente descrito no primeiro poema de Além Deus. Não é? Abismo, assim como outros dois dos poemas que constituem Além Deus, foram lidos e comentados por Sá Carneiro em fevereiro de 1913. Também Gládio aparecerá datado de 1913. Parece, pois, que no momento de preparar a publicação de Orfeu III, Pessoa terá seguido a indicação de Sá Carneiro de incluir versos rimados e fazê-lo com versos rimados anteriores ao dia triunfal e a tudo o que se lhe seguiu, ou seja, versos de um Pessoa pré-Caeiro e pré-Campos. E se considerarmos que o Marinheiro, publicado no primeiro número de Orfeu, termina com a datação de 12-13 de outubro de 13, veremos que seria no terceiro número de Orfeu que encontraríamos então o Pessoa com os poemas mais antigos. Os poemas, ou versões, que em 1913 Pessoa enviara para Paris são Abismo, comentado na carta de Sá Carneiro a 3 de fevereiro, A Voz de Deus e Braço Sem Corpo, discutidos na carta de 26 desse mesmo mês. Nada na correspondência de Sá Carneiro liga estes poemas, ou seja, eles aparecem como poemas independentes, mas podemos supor que Além Deus terá começado com estes textos a que se juntarão depois o segundo e o quarto poemas. É no quarto poema que ocorre, repetida e exclamativa, a expressão Além Deus, que é também o título que depois unificará a sequência, pelo que será legítimo pensar que ou esse poema dá o título à Pessoa, ou o poema aparece como corpo textual que acolheria o título. Em qualquer caso, o quarto poema seria posterior aos 3 poemas enviados a Sá Carneiro. Abismo foi muito elogiado por Sá Carneiro. Na carta de 3 de fevereiro destaca as sextilhas do abismo. Esta poesia é para mim uma coisa sublime. De tudo o que conheço... De tudo o que conheço, eu talvez a que mais fico admirando. Toda ela é uma orquestração de bruma, o poeta manuseia o mistério, interroga o além, e que coisa maravilhosa a segunda estrofe. Como é bem descrito o estado da alma que interroga, o que é ser-se rio e correr, o que é estar-lo eu a ver. E neste verso, tudo de repente é oco, passou uma asa de gênio. A 6 de fevereiro refere-se a outros 2 dos poemas, que na sequência de Além Deus seriam o terceiro e o quinto. Como crítica geral, descreve os seus versos, meu querido Fernando, são uma maravilha, acredite-me, creia-me, por amor de Deus, faça-me a justiça de acreditar e de acreditar que os atinjo e, sobretudo, que sou sincero. Contudo, destaca um desses poemas, o Braço Sem Corpo, e diz, o braço sem corpo é uma das coisas maiores, mais perturbadoras, extra-humanas, infinitas, ampliadas que eu conheço. É bem o que nos meus versos eu quero que o artista seja. Ora, na valorização de Sá Carneiro, lemos sobretudo a projeção de uma poética do próprio autor, na apologia da sugestão destes efeitos psicologistas, mistério, profundidade, desconhecido, ânsia, perturbação, dando conta da excelência das passagens que elege, não pela análise do conseguimento literário, e diz coisas como esta não se apreciam, mas pela notação do efeito estético produzido, não é? Tremer num calafrio alucinador de beleza e mistério. Sá Carneiro refere-se a este título 3 vezes na carta como Braço Sem Corpo, o que nos permite pensar que teria sido essa a sua primeira versão. A versão das provas de Orfeu III não só torna mais patética e dramática a fragmentariedade desse braço sem corpo, ao animal no brandir incessante do Gládio, como estabelece, como sugeriu, uma relação com o poema anterior, Gládio. Sá Carneiro aponta também para o poema que menos lhe agradou.
Devo-lhe dizer que a voz de Deus não me agrada muito menos e que se cabe na categoria de classificação em que eu englobei com o braço sem corpo, é quanto a mim por causa desse verso magistral. Ó universo, eu sou-te. As 3 últimas estrofes acho-as muito inferiores ao restante, mesmo levando em conta a beleza de ser mente em ti e eu sou-me. A interrogação sobre que archote é este, que mão tem o guia, é muito pouco, quase nada em face do resto. O resto nunca se viu. Archotes em fulgurar em mão desconhecida, há já quem tenha visto. Ora, como se torna evidente com a leitura da versão que consta das provas tipográficas, aquilo que era quase nada face ao resto, a interrogação sobre que é este archote, que mão tem o guia, desapareceu, sendo presumivelmente substituída pelos versos ó horror da alegria deste pavor do archote se apagar que me guia, deslocando o poema de familiares archotes a fulgurar em mão desconhecida para a estranheza do paradoxo reiterado de o horror da alegria deste pavor, sendo aqui o archote e o seu possível apagamento meramente instrumentais relativamente às sensações que despertam. Para Sá Carneiro, a qualidade do poema estaria sobretudo nos versos em que se dá a ouvir a voz de Deus, sobretudo em ó universo eu sou-te, mas também ser mente em mim eu sou. Na síntese avaliativa que nessa carta Sá Carneiro faz dos 2 poemas, é reiterado o valor destas passagens. Em resumo, escreve: genial, maravilha completa, sem uma queda é o braço sem corpo. Poesia de valor com 2 versos admiráveis e um genial, a segunda, a voz de Deus. Contudo, é precisamente esse verso genial que Pessoa dará-nos mais tarde como exemplo do que seja a incompreensão do gênio pela sua contemporaneidade. E a carta é posterior, e Pessoa toma precisamente a fortuna deste verso como um caso típico do que seja a má leitura do gênio pela sua contemporaneidade. Sucedeu um caso típico que não deixarei de relatar, escreve Pessoa. Querendo um dia dar concisamente, não importa se verdadeira ou falsa, a ideia de que Deus criara o mundo, não do nada, mas da sua própria substância, escrevi um poema ainda inédito, chamado A Voz de Deus, e nesse poema traduzi aquela ideia, fazendo Deus dizer ao mundo, ao universo, eu sou-te. Dei a ideia de criação e, ao mesmo tempo, de identidade pela transitivação do verbo ser. Sá Carneiro achou esta ideia admirável e, querendo dar o mesmo sentido, num nível diferente, serviu-se naturalmente da mesma violência sintática, escrevendo: sou-me. Um amigo nosso, então muito jovem, foi tomado de entusiasmo por este modo de dizer e, não curando de pensar a que ideia correspondia ou até se corresponderia a qualquer coisa, escreveu várias coisas como plenitudes de ser-se. Aqui temos, de um modo completo, como se acha sobre a própria época. Acho sobre ela, não direi pela inferioridade, mas, por certo, pela inferioridade da nossa superioridade. Noto muito parenteticamente que essa incompreensão poderia começar pelo próprio Sá Carneiro, mas sublinho sobretudo que, à distância de mais de uma década, Pessoa se refere à Voz de Deus como um poema, e que, ao qualificá-lo como ainda inédito, estava a dá-lo como publicável ainda em finais da década de 20. Mas voltemos às provas tipográficas do Orfeu III e à colaboração de Fernando Pessoa. Ora, se os 2 poemas de 1913 são igualmente resgatados em 1917, nas provas, não é? Ou para a edição do Orfeu III, será diferente a sua fortuna editorial. Gládio foi publicado no 3º número da Atena, em dezembro de 24, sob o título Alguns Poemas. Voltou a ser publicado, ainda com o título Gládio, em 1930, no Cancioneiro do 1º Salão dos Independentes, e foi depois incluído em Mensagem, em 34, sob o título Dom Fernando Infante de Portugal, tendo sido a data acrescentada à mão por Pessoa no exemplar guardado da sua biblioteca particular. E não estou a considerar depois as variantes entre estas 3 publicações. Ora, as 3 publicações de Gládio contrastam com a não publicação de Além Deus, que nunca foi efetivamente publicado. Pessoa virá a referir-se a Além Deus numa carta a João Gaspar Simões, de 26 de outubro de 30, respondendo à perplexidade do crítico perante o último sortilégio, publicado no número 29 da Presença, em dezembro desse ano. Pessoa esclarece: causou-lhe estranheza, talvez, o assunto. Isto, porém, procede de você desconhecer outros poemas meus, inéditos, do mesmo género. Tenho um incompleto, Lúcifer, que vai muito além deste na mesma direção, e esse é já antigo. A mesma nuvem paira sobre os 5 poemas a cujo conjunto chamei Além Deus e que escrevi ainda há mais tempo,
São 5 pequenos poemas completos e estiveram para ser publicados, chegaram a ser impressos num Orfeu III que foi frustrado de cima. Além de Deus, fica assim como o princípio de uma linha poética de que Lúcifer, pertencendo depois ao Fausto, e o último sortilégio seriam desenvolvimentos posteriores. Em todos, diz Pessoa, pairaria a mesma nuvem. E mais do que ver as afinidades e as inflexões dos poemas que constituiriam essa tradição, sendo evidente a contiguidade entre Além Deus e Lúcifer e mais complexa a relação entre estes e o último sortilégio, importa-me aqui destacar 3 pontos. Primeiro, existiria um género de poemas de que Além Deus seriam dos exemplos mais antigos na poesia de Pessoa, de acordo com esta passagem da carta, exemplo que continuaria válido em 1930 para legitimar um poema publicado na presença. Segundo ponto, para além da publicação de um texto, podemos pensar que Pessoa teria querido, em Orfeu III, que esse género de texto tivesse sido publicado. E o terceiro ponto será o de que Além Deus é descrita em 1930 como um conjunto de poemas, uma sequência de pequenos poemas completos. Ora, a partir desta descrição tardia, retomo a pergunta que formulei no início desta comunicação. Como ler hoje esse poema, que presente em Orfeu III, parece nunca ter alcançado na obra de Pessoa o mesmo lugar dos restantes poemas pessoanos, publicados em Orfeu I e II, e acrescento, diferente estatuto e lugar de um outro poema de Pessoa previsto para Orfeu III. Além Deus é uma sequência de poemas a formar um conjunto, uma sequência que encena um percurso cujas etapas estão desde logo sinalizadas nos títulos dos poemas que apontam para uma linearidade narrativa. A revelação do abismo, a fragilidade do encontro, Passou, a encenação do encontro, a voz de Deus, o desfecho do encontro, queda, e a aniquilação do sujeito, tornado fragmento de si mesmo, paralisado na multiplicação das perguntas para as quais não há resposta, guardando a memória vã de uma verdade vislumbrada, braço sem corpo, brandindo um gládio. Além Deus diz o caminho de uma revelação. Além Deus, o que fica é esse nada que resulta da multiplicação das perguntas que escrutinam a consciência como medição de uma distância irresolúvel. Nessa sequência, o protagonismo é um fantasma do cavaleiro, antes consagrado, agora consciência abismada, que à beira Tejo encontra Deus e, além Deus, se desencontra consigo mesmo. Como não ler aqui o eco de uma outra sequência de poemas, encenação de uma outra busca, que depois de várias quedas, encontra na mão de Deus o descanso final? Como ler aqui a ressonância da poesia como dramatização, nessa voz de Deus que irrompe histrionicamente no meio do poema? Para Pessoa, um dos muitos méritos de Antero havia sido o ter compreendido Deus como um problema e o problema da existência de Deus como decisivo para a modernidade. Antero de Cantal parece ter sido, escreveu Pessoa, o primeiro português que compreendeu que o problema da existência de Deus é muito mais importante do que o problema da paz na Europa. A poesia, tal como Antero se tinha despedido dela, anunciava o Além Deus como condição final do poeta. No conhecido soneto que encerra os sonetos completos, grande parte do texto ocupa-se da descrição desse coração que descansa na mão direita de Deus e das razões do seu cansaço. Pela escada estreita, descida passo a passo, desaparece o cavaleiro cansado, corpo sem coração, condenado à errância. Em Além Deus, depois do encontro com Deus, a queda é agora numa escada absoluta, sem degraus. No soneto de Antero, o coração deixado é ainda um núcleo íntegro de que se afasta um corpo exangue. Na queda pessoana, o que fica é um nada multiplicado, vácuo além de profundo, sem ter eu nem ali. O braço sem corpo a brandir um gládio com que termina Além Deus é um resto inútil de um eu que se dispersa em perguntas que ficam como ecos. A definição de Deus como um grande intervalo é logo implodida pelas perguntas que a esvaziam. Mas entre quê e quê? O poema de Pessoa parece, assim, vir desassossegar o quieto coração lírico anteriano. A decisão de incluir Gládio e Além Deus em Orfeu III mostra a vontade de trazer o Pessoa, poeta, anterior a 1914, ainda não publicado na revista. Poderá também trazer a companhia saudosa de Sá Carneiro, o amigo leitor que recebera tão entusiasticamente alguns destes poemas e que destinara Além Deus logo em 1915 ao terceiro número de Orfeu. Poderá, para além disso,
depois da publicação da Ode Marítima, recolocar o poeta a olhar o Tejo, a sondar o que pode ser a poesia, depois do anteriano anúncio da sua morte. Anúncio antes de Campos. Ser-se um braço sem corpo, brandindo um gládio, puro gesto deligado de um corpo que já não há, em que o objeto brandido prolonga e anima a mão, é a condução do poeta que, do encontro com a voz de Deus ou com a sua, fica tristonho. Familiarização do para sempre fiquei pálido e triste do poema Antero, do poema de Antero, Tormento Ideal. Não é? Multiplicando perguntas a que espera não dar resposta. Na minha leitura, é também essa discreta filiação antriana que, além de Deus, inscreve em Orfeu III. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita. Vamos terminar as apresentações neste painel com a comunicação de Joana Matos Frias, Problema em Linha Reta. A Joana Matos Frias é também professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, dado o avançado da hora, reduzirei o resto da apresentação à referência aos 2 livros mais recentes, um publicado em 2023, 2 livros mais recentes da Joana, bem entendido, Oscilações, Poesia em Todos os Sentidos, e Além Deus, no caso do percurso da Joana, pois em 2025 publicará o livro sobre influência, Jogos Sem Fronteiras. A palavra à Joana. Muito obrigada, João. Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian o acolhimento de mais um Congresso Internacional Fernando Pessoa. Agradecer também a toda a equipa da Casa Fernando Pessoa, em particular à doutora Clara Riso, ter contado connosco para a realização de tudo isto. Agradecer aos meus colegas de comissão organizadora, António Saias Delgado, Pedro Sepúlveda e Rita Patrício. Tem sido uma alegria, e a alegria culmina nestes dias, cumprimentar os meus colegas de mesa e todos os presentes. O adiantado da hora a que fez referência ao professor João Dionísio recomendaria que eu me debruçasse sobre a dobrada à moda do Porto. Não vai ser isso que vai acontecer, mas espero que estejamos todos prontos a horas para almoçar. Eu tenho uma epígrafe que, embora tenha uma relação ténue com aquilo que vou dizer, serve sobretudo para resumir aquilo que me parece que nós fazemos aqui de 4 em 4 anos. About anyone so great as Shakespeare, it is probable that we can never be right. And if we can never be right, it is better that we should, from time to time, change our way of being wrong, que é um pouco aquilo que fazemos relativamente a Fernando Pessoa nestes congressos. Em termos cronológicos estritos, deverá ser legítimo dizer-se que Poema em Linha Reta, datado possivelmente de 1932, é um texto tardio de Álvaro de Campos. Não apenas por, nesses mesmos termos cronológicos, a retrospecção permitir constatar que se trata de um poema composto perto do termo da vida do criador de Álvaro de Campos, mas também por nele se detectar a presença de um vocabulário que parece querer revelar um novo idioma do seu autor. O exemplo mais flagrante será, de certo, a rara palavra porrada, que no fim do primeiro verso do poema atinge o leitor como um murro no estômago, preparando-o ao leitor para coisas ainda mais insólitas, como a estocada final daquele também único barda-merda que encerra o último soneto do livro de versos. Regresso ao lar, com uma muito particular estética não aristotélica. Se pensarmos em estilo tardio, no entanto, parece ser evidente que não estamos em nenhum dos casos face a uma especial maturidade serena, mas antes perante a intensificação de uma tensão não harmoniosa. Noutra perspectiva, porém, qualquer leitor de Campos terá uma certa percepção de que Campos é tardio desde muito cedo. Se fizermos uso de um dos elementos do diagnóstico proposto por Eduardo Said, num estudo famoso, por exemplo, e elegermos as odes, Triunfal, Marítima, até a Marcial e os 2 excertos de 1914 e 1516,
à semelhança do que o próprio Campos fez num poema de 34, ao exclamar: essas é que eram as grandes odes. Portanto, se as elegermos como as grandes obras-primas apoteóticas, após as quais se daria uma modificação declinante de tom e de registro, não é nada difícil constatar que estará já nelas uma anunciação prematura desse Campos tardio. A anunciação faz-se entre parênteses, por um lado, quando, graças a um conhecido exercício de flashback graficamente destacado, somos subitamente catapultados do ambiente pseudo-futurista da fábrica com as suas lâmpadas elétricas para o quintal da infância, com o seu burro e flores do verde pino a indicarem um caminho que, quase 20 anos depois, no ano seguinte àquele em que se lembrou da palavra porrada, Campos resumirá no verso: tic-tac, mecânico e certo, sim, mesmo máquinas na província, que imediatamente segue o anúncio: tenho que morrer. Mas essa anunciação do Campos tardio no Campos precoce faz-se também entre palavras, por outro lado, se não quisermos fazer de conta que a ode marítima não é toda ela atravessada por variações mais ou menos radicais e escandalosas da figura homérica de um Ulisses de ouvidos bem abertos, preso ao mastro para poder escutar o canto das sereias, sem com isso ser conduzido à morte. A taima às viagens como a postes é talvez o exemplo mais reservado dessas variações, que a instigação posterior dai Homeros à era das máquinas, lida em forma de comentário no Ultimátum de 1917, poderá ajudar a esclarecer. Trata-se, de resto, de um tipo muito particular de sobrevivência para contar, que liga Álvaro de Campos a Odisseu, mas também ao Ismael de Melville, com a diferença significativa de a deslocação de Campos se fazer apenas entre espaços mentais, isto é, dele ser, nas suas próprias palavras, um passageiro parado. Mas em que é que isto poderá ter interesse para a leitura de um texto como poema em linha reta? Para começar, admitir que o Campos tardio, antes de ser já o era, permite-nos um gesto de leitura aparentemente simples, graças ao qual todas as declarações explícitas, na viragem dos anos 20 para os anos 30, sobre trânsitos entre modernidade e antiguidade, como, e é apenas um exemplo, e eu o antigo lá subi a rua imaginando um futuro girassol, e eu o moderno lá desci a rua não imaginando nada. Portanto, todas estas declarações explícitas mais tardias acabam por iluminar uma boa parte dos processos construtivos dos primeiros poemas, de que o verso vem, noite antiquíssima e idêntica, tão flagrantemente shakespeariano, poderia ser uma das maiores evidências discursivas. Por isso não nos admira que em 34, num poema cujo tom denuncia uma espécie de cansaço perante tantos poetas contemporâneos, o Álvaro amadurecido registre: mais vale o clássico seguro, mais vale o soneto constante. Aqui o seguro não morreu de velho e o desabafo é tudo menos irónico na assunção das suas preferências e só poderá surpreender por ser claramente marcado por uma espécie de despudor na expressão que, à boa maneira do estilo reconhecivelmente tardio, dispensa subtilezas e meias palavras, porque o seu autor já não teme juízos implacáveis de pares ou ímpares. A provar a falta de ironia está a pescadinha de rabo na boca que a própria obra de Campos desenha, desde os 3 sonetos que inventou para preencher a sua fase pré-caeiro, até ao finalíssimo Regresso ao Lar, passando por sequências tão decisivas quanto a dos 5 sonetos de Barrow on Furness, ou Barrow in Furness, na versão correta. Mas também a pescada, como a porca torce o rabo, e pode ser justamente aqui, nos sonetos do norte de Inglaterra, a que regressarei logo depois de recuperar um ponto que me parece fundamental. O protocolo de leitura segundo o qual a heteronímia pessoana segue, como o próprio Pessoa propôs, um modelo dramatúrgico de inspiração shakespeariana, tem, como é sabido, consequências macrotextuais determinantes. 2 das principais consequências foram já devidamente assinaladas por António Feijó, Rita Patrício e Nuno Amado. Como notou António Feijó, a primeira delas consiste em não esquecermos que o drama enquanto tal se desenvolve no tempo e que, nesse sentido, se na descrição que o próprio Pessoa oferece na tábua bibliográfica de 28, o drama é, e cito, em gente em vez de atos, cada um dos heterónimos corresponderia então a um momento, ato, intervalo, episódio, diferente dessa progressão dramática.
Por outro lado, como notaram Rita Patrícia e Nuno Amado em diferentes ocasiões, uma outra consequência desse modelo dramático implica que atentemos na conversa de família que se vai estabelecendo entre as diferentes persona e pessoanas, assegurando assim o reconhecimento de nexos textuais entre as diversas obras, que afinal se vão interligando de modos mais ou menos insuspeitos por laços dialogantes. No caso de Álvaro de Campos, não será nada difícil reconhecer que um poema como Meu pobre amigo, não tenho compaixão que te dar, por exemplo, resultará precisamente deste tipo de movimento conversacional suscitado por uma interpelação eventualmente anterior e exterior, aliás, reforçada naquele com que então problema sexual. Ora, talvez não seja inválido acrescentar estas consequências de leitura a intuição de que, se a heteronímia parte de um modelo de drama shakespeariano, ela não se concretiza sem que nos intervalos dessas conversas haja solilóquios que as sustentem. E que, como na melhor tradição fundada por Santo Agostinho, esses solilóquios respondam na sua própria composição a um ímpeto de diálogo interior que Pessoa tão bem soube apreciar nos célebres poemas dramáticos de certa literatura vitoriana em que Robert Browning pontifica. E leio desta longa passagem, de um texto conhecido sobre os graus da poesia lírica, apenas aquilo que coloca em destaque este reconhecimento. Assim é Tennyson escrevendo por igual Ulysses e The Lady of Shalott, assim e mais é Browning escrevendo o que chamou poemas dramáticos, que não são dialogados, mas monólogos revelando almas diversas com que o poeta não tem identidade, não a pretende ter e muitas vezes não a quer ter. E logo depois, o quarto grau da poesia lírica é aquele muito mais raro em que o poeta mais intelectual ainda, mas igualmente imaginativo, entra em plena despersonalização. O grande exemplo é Shakespeare, naturalmente, e depois Pessoa diz, num ou noutro caso continuará sendo, embora dramaticamente, poeta lírico. É esse o caso de Browning. Assim é em Shakespeare, em quem o relevo inesperado da frase, a subtileza e a complexidade do dizer são a única coisa que aproxima o falar de Hamlet do de Rei Lear, o de Falstaff do de Lady Macbeth. E assim é Browning, através dos Men and Women e dos Dramatic Poems. Por isso, na edição da poesia de Matthew Arnold que Pessoa possuía, a passagem do prefácio de 1853, em que Arnold famosamente anunciou o advento da modernidade ao sugerir "The dialogue of the mind with itself has commenced", encontra-se muito previsivelmente destacada. Neste aspecto, e naquilo que ele de facto pressupõe ao nível das instâncias da enunciação, Álvaro de Campos será sem dúvida a persona autoral em quem as condições discursivas do solilóquio mais evidente e recorrentemente se verificam, como sugere o primeiro verso dos 3 sonetos, quando olho para mim não me percebo. Talvez a esta luz, a palavra que abre a ode marítima, que há pouco a Rita reproduziu, mas eu vou apenas destacar a palavra que abre a ode marítima, sozinho, talvez esta luz possa ser lida como uma indicação de cena em quase tudo idêntica ao famoso Now I Am Alone, de Hamlet, com implicações expansíveis à obra de Campos como um todo. E o mesmo poderá dizer-se das interrogações que praticamente encerram o poema em registro de exercício espiritual, como é próprio também dos solilóquios. Eu quem sou para que chore e interrogue, eu quem sou para que te fale e ame, eu quem sou para que me perturbe ver-te. Não por acaso, interrogações equivalentes e próprias de solilóquios fazem entrar em cena, na poesia de Campos do final da década de 20, certas e certeiras figuras shakespearianas no centro do poema dedicado a Mário de Sá Carneiro. Tens, como Hamlet, o pavor do desconhecido, mas o que é o conhecido? O que é que tu conheces para que chames desconhecido a qualquer coisa em especial? Tens, como Falstaff, o amor gorduroso da vida? Embora não tenha feito uso do conceito de solilóquio, Pessoa descreveu com muita exatidão o essencial da potencialidade inventiva deste gesto. Suponhamos que um supremo despersonalizado como Shakespeare, em vez de criar o personagem de Hamlet como parte de um drama, o criava como simples personagem sem drama.
Teria escrito, por assim dizer, um drama de uma só personagem, um monólogo prolongado e analítico. Um monólogo prolongado e analítico poderia traçar o essencial da enunciação de Álvaro de Campos, um tão mau estudante quanto Hamlet, que em A Passagem das Horas nos oferece a seguinte autodescrição da sua performance. Eu, enfim, que sou um diálogo contínuo, um falar alto, incompreensível. A sua posição relativamente à obra é, no entanto, equiparável à de Ricardo III, o único protagonista das tragédias de Shakespeare a abrir uma peça com uma sequência monológica a partir do famoso Now is the winter of our discontent. O monólogo prolongado e analítico de Álvaro de Campos é patente quer nos seus aspectos enunciativos mais flagrantes, dado que se trata de certo do heterónimo cuja escrita mais assenta na primeira pessoa do singular, quer em aspectos estilísticos, como a insistência na dupla, tripla, quádrupla e até quíntupla adjetivação, associada quase sempre a uma qualificação analítica dessa primeira pessoa. E exemplos muito rápidos: doente e fraco, engenheiro civilizado e educado no estrangeiro, o esmagado, o deixado, o deslocado, o acabado, inútil, gasto, improfícuo, pretencioso e amoral, et ainsi jusqu'à la fin des poèmes. Não é muito fácil avaliar em que medida estará neste tipo de procedimento aquela pessoa absoluta do plural incomensurável que Campos ambicionou ser. Mas torna-se talvez menos difícil ao admitirmos a possibilidade de Campos elaborar a obra com base numa série de procedimentos próprios do solilóquio, entendido à luz desse diálogo da mente consigo mesma, compreender alguns elementos da composição de um texto como poema em linha reta, a começar pelo título, mesmo que essa compreensão não nos permita decifrar tudo aquilo que nesse poema é suscitador de impasses interpretativos. Como acontece com frequência na obra de Campos, o discurso parece ter origem num ímpeto autorretratístico. Aqui, como noutros lugares da sua poesia, o autorretrato é elaborado com base numa espécie de ato de contrição, como se Campos pronunciasse um aviso por causa da sua moral. Não vou ler o poema na íntegra, mas nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. E agora dou um salto para este verso que me interessa particularmente. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. E, mais próximo do final do texto, então sou só eu que é vil e erróneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Ora, a posição tardia deste poema na obra tem a vantagem de nos permitir, graças a um movimento retrospectivo, pensá-lo como réplica a alguma coisa e encontrar assim com bastante facilidade essa alguma coisa com que este poema poderia conversar. Bear on Furnace, além de ser uma sequência de sonetos que circula até hoje com a sua orgulhosa gralha no título, é também um poema não datado. O planeamento editorial de Pessoa, reconstituído por Jorge Uribe e Pedro Sepúlveda, permite, contudo, situá-lo num momento certamente bastante anterior ao de poema em linha reta. O primeiro desses 5 sonetos abre com esta estrofe. Sou vil, sou reles, sou reles como toda a gente. Não tenho ideais, mas não os tem ninguém. Quem diz que os tem é como eu, mas mente. Quem diz que busca é porque não os tem. Se a atmosfera vocabular de poema em linha reta é de imediato reconhecível, o mesmo não poderá dizer-se do tipo de relação em que o poeta se observa na sua proximidade com aquilo a que chama toda a gente. Pois no poema de 1932, aquilo que lemos é, com muita clareza, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Quer dizer, nos anos 20, Álvaro de Campos é vil e reles como toda a gente.
Nos anos 30, Álvaro de Campos continua a ser vil e reles, ao contrário de toda a gente. Sendo altamente improvável que toda a gente menos ele tenha mudado de uma década para a outra, talvez seja mais razoável admitirmos que em 32 Campos prefere ir ao volante do seu Chevrolet pela estrada em contramão. No essencial, porém, isto poderá não ser o mais importante, sobretudo se visto à luz de um romance de formação em verso, em todo o caso difícil de reconstituir nos seus elementos estáveis. Ambos os poemas são meditações dramáticas, para usar uma descrição aplicada com frequência aos sonetos de Shakespeare, e o que nessas meditações mais importará é talvez o modo como nelas Campos põe em cena um debate consigo mesmo que resulta numa conversa entre textos próprios. Não é naturalmente por acaso que Shakespeare anda aqui a pairar desde o início e talvez seja este o momento propício à entrada em cena do fantasma na sua modalidade de revenant, já que a atmosfera vocabular que mencionei há pouco, todo ela organizada em torno da presença insistente do adjetivo vil, vem sugerir-nos que tanto o soneto de abertura de Barrow on Furness quanto o poema em linha reta têm entre si uma afinidade que talvez explique o seu efeito contrapontístico, uma vez que ambos parecem ser comentários possíveis e parcialmente divergentes, em verso, ao soneto 121 do dramaturgo inglês, onde se lê, e esta é uma cópia do exemplar de Pessoa: "'Tis better to be vile than vile esteemed, when not to be receives reproach of being, and the just pleasure lost, which is so dimmed, not by our feeling but by others' seeing. For why should others' false adulterate eyes give salutation to my sportive blood? Or on my frailties, why are frailer spies, which in their wills count bad, that I think good? No, I am that I am, and they that level at my abuses reckon up their own. I may be straight, though they themselves be bevel. By their rank thoughts my deeds must not be shown. Unless this general evil they maintain, all men are bad, and in their badness reign." Só uma nota para dizer que aquela relação entre straight e bevel, em algumas traduções para português, resulta numa tradução entre reta e oblíqua. À língua portuguesa não é dado poder enredar-se no belo jogo anagramático que as palavras inglesas vile, evil, live e devil proporcionam. Mas isso não impede que Campos se tenha dedicado a um outro tipo de variação a partir deste mote, percepção que talvez possa reforçar-se se não esquecermos que o poema que encerra a sequência Barrow on Furness é o único soneto inglês da sua obra e, aparentemente, até mesmo da poesia do Pessoa em língua portuguesa. O mesmo não acontece com o poema em linha reta, e talvez esta divergência possa esclarecer em parte o que faz a linha reta no título de um poema que fala de porrada. Desde logo, porque parece absurdo que um título como o Poema em Linha Reta anuncie a maior das tautologias, isto é, que o poema é escrito como de facto é, traçando uma série de retas paralelas a que chamamos versos ou lines nas duas línguas maternas de Pessoa. Se assim fosse, o título não diria nada de particular sobre este texto, o que faria dele um título absolutamente inútil. Não tendo criado nenhum verso do tipo "é no ar que ondeia tudo", Pessoa foi sempre autor de poemas em linha reta, neste sentido fenomenológico da geometria, como a forma que aparece e se manifesta. E até a sua chuva oblíqua é oblíqua só de nome, estando muito distante do tipo de obliquidade com que exatamente pelos mesmos anos Apollinaire fazia chover num poema seu. O caminho terá necessariamente de ser outro, portanto. É contemporâneo de Poema em Linha Reta o prefácio que Pessoa escreveu para o livro Acrónios, de Luís Pedro Moitinho de Almeida, One Hit Poet, então com 20 anos, que viria a homenagear o seu prefaciador num livro de 1985, intitulado Fernando Pessoa no cinquentenário da sua morte. Como era comum nestas suas peças de circunstância, o prefácio de Pessoa é menos um texto de apresentação de uma obra de outro autor do que a ocasião favorável para expor uma teoria urgente. Neste caso, a urgência de síntese de um sistema revela-se quase no final do prefácio, onde se lê: "Diz-se que todos os caminhos vão dar a Roma, mas se assim é, alguns hão de ir para lá muito tortos. Há dois caminhos direitos entre dois pontos.
o que vai de um ponto ao outro em linha reta e o que dá a volta ao mundo até chegar lá, em complemento da mesma linha. Figura o primeiro, no caso presente, a poesia livre. Figura o segundo, a poesia presa. O segundo é mais fácil porque dá mais espaço para se dar por ele. O primeiro é mais difícil porque temos que estar certos desde o princípio. A proposta parece ser clara. Na sua mini-estrutura da lírica moderna, Pessoa entende que existe uma poesia em linha reta e que aquilo que a caracteriza é ser livre, por contraposição a uma poesia presa. A proposta ganha ao ser lida em articulação com um dos últimos textos em prosa de Álvaro de Campos, a Nota ao Acaso, publicada no 3º número da Sudoeste. Aí, ao estabelecer as diferenças entre poeta superior, médio e inferior, com base numa ideia muito própria de sinceridade, Campos defende: quando muito há em certos poetas momentos em que dizem o que sentem. Aqui e ali o disse Wordsworth, uma ou duas vezes o disse Coleridge, pois a rima do velho Nauta e Kubla Khan são mais sinceros que todo o Milton, direi mesmo que todo o Shakespeare. Há apenas uma reserva com respeito a Shakespeare, é que Shakespeare era essencial e estruturalmente factício e por isso a sua constante insinceridade chega a ser uma constante sinceridade, de onde a sua grandeza. Quando um poeta inferior sente sempre por caderno de encargos. Pode ser sincero na emoção, que importa se o não é na poesia. Há poetas que atiram com o que sentem para o verso, nunca verificaram que o não sentiram. E agora esta parte é que é realmente importante. Chora Camões a perda da alma sua gentil, e afinal quem chora é Petrarca. Se Camões tivesse tido a emoção sinceramente sua, teria encontrado uma forma nova, palavras novas, tudo menos o soneto e o verso de 10 sílabas. Mas não, usou o soneto em decassílabos como usaria luto na vida. Eis a descrição em negativo do poema em linha reta. Um poema com uma emoção sinceramente sua, para a qual encontrou uma forma nova e palavras novas. Livre também neste sentido. Se recuperarmos o exercício retrospectivo do início destas notas, não teremos dificuldade em verificar que, ao responder ao inquérito de Augusto Ferreira Gomes, que já foi mencionado por estes dias, Pessoa dissera, a propósito do seu afeto pela ode triunfal: não esqueço que a escrevi com a emoção em linha reta e que ela é obra-prima da sensibilidade moderna. E se na própria ode marítima já se lia, mas a canção é uma linha reta mal traçada dentro de mim, em nada pode surpreender que no poema de 1934, a que já fiz referência por invocar em tom nostálgico as duas odes, uma das exclamações seja justamente: mas há, minha ode triunfal, o teu movimento retilíneo. São, portanto, poemas em linha reta, todos aqueles que, livres, não dão a volta ao mundo dos outros para se conformarem a esquemas presos dentro dos quais o poeta sente por caderno de encargos. Eis a razão pela qual, no primeiro soneto de Bear on Furnace, Campos é como toda a gente e no poema em linha reta é diferente de toda a gente. Entre um e o outro está a distância que separa o uso de uma forma alheia da invenção de uma forma própria. Ou, se quisermos, a distância que distingue as operações de captação e subjugação segundo os apontamentos para uma estética não aristotélica. E assim se explica, com a boa ajuda de uma bela dicotomia de Montaigne, que o Campos do soneto seja sociável, um espírito gregário nos seus próprios termos, e o do poema livre dissociável, um espírito separativo. I am that I am, disse Shakespeare no soneto 121, e Campos completa: se eu sou eu e não vós, para que hei de escrever como escreveis? Obrigada. Muito obrigado, Joana. Eu acho que estamos consideravelmente fora do tempo, mas acho que é uma felicidade estarmos fora do tempo quando o preço a pagar por isso é ter assistido a estas 3 comunicações. Pergunto apenas se temos alguns breves minutos. Vi 2 mãos abertas e isso dá a uma cota razoável direita de 2 perguntas. E primeiro, muito bem.
Eu queria fazer primeiro um comentário à comunicação do professor Ricardo. A questão dos cortes nas humanidades hoje está muito ligada àquilo que também é o ideal hoje na principal agenda do Deep State, como se podia ver. É a questão do ideal voltado àquela ideia, não é? Digamos, passa aqui a redundância, Science, Maths and Technologies. E alguém tem de pagar o que aconteceu em 71. O corte, quando se acabou com o padrão ouro, o presidente Nixon cortou, acabou com este padrão. E todos nós hoje pagamos por isso. Qual é o pagamento? A inflação. E esta inflação vai nos levar a alguns, e dizia bem no poema do Álvaro, se uns governam, outros são o mundo. E estes que são o mundo vão acabar por pagar. Ora, a questão é, esta tentativa de busca pelo sucesso como único meio, como é que pode relacioná-lo também à binarização do Sapiens? Porque parece haver hoje essa tendência de que o ser humano deve simplesmente ter sucesso em todos os campos, quando o que nos faz humanos é este conjunto, este complexo de elementos entre o fracasso e o sucesso, entre a felicidade e a tristeza. Estaremos num processo, conforme diria o Harari, na busca de um Homo Dei, ou seja, este Homo Dei não seria já um ser binarizado, um ser maquinizado, diríamos. Obrigado. Bom, se eu puder responder às crises das humanidades nestes 30 segundos que tenho e às suas causas, sem querer obviamente desvirtuar o comentário, mas se eu conseguisse seria fantástico. Então, evidentemente que eu estava a querer dizer, com alguma brincadeira, não é, que reconhecer que seja Portugal, seja Estados Unidos, todos somos feitos desses insucessos, desses fracassos, e que esses fracassos, o reconhecimento desses fracassos, nos tornam mais humanos por via da humildade, que essa humildade nos leva à libertação, daí o diálogo com o livro de Kostika Bradatan. Mas talvez essa imposição do sucesso seja algo, ou do discurso do sucesso, seja algo menos tangível aqui, por exemplo, em Portugal, um país que tem uma tradição de grande apreço pelo fado, pelo fatalismo, por comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, onde, através de uma ética protestante, se torna esse discurso do sucesso, que é um discurso totalitário, na medida em que não deixa as pessoas terem uma amplitude de experiências, aí a realidade é muito mais intensa. E por isso acho que, de alguma maneira, aquilo que se está a pagar nos Estados Unidos neste momento, e pagaremos todos, é um pouco uma consequência de várias coisas de que falei, não poderia também dizer em 10 segundos, mas entre elas essa ética protestante que foi valorizada, Weber explicaria isso muito bem, e que continua a ser valorizada a um ponto em que as pessoas que estão na maior miséria acham que faz sentido eleger um presidente que tenha sido apoiado pelo maior bilionário do mundo, porque o sucesso deles significará o sucesso daqueles que estão na pior miséria. Portanto, a solução que eu teria, na linha do absurdo, seria fazer algo como há muitos turistas americanos em Portugal, além do queijo da serra dentro do pastel de bacalhau, colocar pequenos papelinhos com citações do livro do Desassossego, como nos biscoitos chineses, ou enviar uma caixa de pastéis de nata ao Sam Altman, do CEO do ChatGPT, todos os dias na linha de avião para São Francisco, ou então talvez pedir a algum hacker que conseguisse ir minando todas as respostas aos prompts do ChatGPT para incluir citações do livro do Desassossego, até que todos nós já tivéssemos uma interiorização daquele discurso do fracasso que nos tornasse mais humanos. E vou-me calar porque outras pessoas querem responder. Muito obrigado.
Havia uma questão do professor Manuel Portela, peço que o microfone sensivelmente a meio da sala. Obrigado, muito obrigado às 3 intervenções, obrigado também, João. Na verdade, a minha pergunta sobrepunha-se esta, e portanto, como já foi de certo modo respondida, não vou insistir nessa pergunta. A reflexão inicial do Ricardo remetia, no fundo, para o contexto político, não é? Em que nós exercemos a nossa atividade, e é de alguma forma um sintoma, não é, da nossa posição dentro do sistema de representações, que seja necessário justificar as humanidades, mas não seja necessário justificar a inteligência artificial, não é? Que se tornou uma espécie de mantra no discurso político atual, não é? E é realmente problemático, não é, ver que o caminho da automatização é pensado a todos os níveis, não é? E, portanto, a nível da gestão também. Mas, então, eu vou fazer outra pergunta e vou dirigi-la à Joana Matos Frias. De certo modo, aquilo que a Joana nos apresentou é a partir daquele poema, é uma síntese, digamos assim, de uma poética de Fernando Pessoa. E a pergunta tem a ver com a relação entre, digamos, a poesia livre e a poesia presa, pensando na própria prática do Pessoa, que também trabalhou com muitas formas pré-feitas, não é? A quadra, ou, por exemplo, os sonetos, no caso de alguns poemas ingleses, e se calhar mesmo naqueles poemas que a Rita Patrício nos apresentou, há ali também algumas prisões, não é? Métricas, prosódicas. Como é que a Joana relaciona essa dinâmica na obra do próprio Pessoa? Muito obrigada, Manuel. Professor Manuel Portela. Não relaciono, ou seja, não de todo mesmo, e não é porque não tenha pensado no assunto, embora obviamente não tenha pensado com a mesma exaustividade que pensei a propósito do Álvaro de Campos. Eu acho que é a poética do Álvaro de Campos, isto é, embora obviamente o prefácio a Acrónios seja da autoria do Fernando Pessoa, ele mesmo, aquilo que me parece que ele diz ali é verificável, ou pelo menos foi isso que eu tentei sugerir e que se me tornou evidente a determinada altura, até porque há ali uma proximidade imensa de composição daqueles textos, não é? Tudo ali no 32, 31, 32. E eu acho que aquilo é absolutamente verificável no modo como a obra do Álvaro de Campos evolui. Não é? Não acho que seja verificável na outra obra pessoana e por todas essas razões. Aquilo que eu acho interessante é que talvez uma coisa que nos cause desconcerto na figura autoral do Álvaro de Campos passe justamente por uma espécie de contradição até ao nível das formas de expressão, não é? Claro que durante muito tempo estivemos talvez reféns daquela ideia de que o Álvaro de Campos era um futurista, não é? Isso parecia minar a leitura de tudo o resto. Mas aquilo que me parece que é interessante para ler agora a poesia dele como um todo, e não só a poesia, porque eu não tinha ocasião nem tempo para fazer isso, mas, por exemplo, tudo aquilo que ele diz em algumas secções dos apontamentos para uma estética não aristotélica, eu acho que é equacionável à luz desta relação, não é? E a mim parece-me claramente que é uma coisa da poética do Campos. E que permite também entender essa relação que acaba por ser bastante mais estreita entre poemas antigos e poemas menos antigos, coisas que têm 20 anos de distância e claramente conversam entre si de um modo que para mim às vezes aparecia como sendo surpreendente ou pouco coeso, mas na realidade parece-me ter uma grande coesão se visto assim, não é? Mas não me parece que faça sentido se depois estivermos a pensar na obra como um todo, porque eu não estou certa de que sempre que o Pessoa está a usar poesia presa, que esteja com isso a considerar que está a dar a volta ao mundo para dizer qualquer coisa. Muito obrigado. Agradeço a resposta milimetricamente de acordo com o cronómetro. Passaram os 10 minutos que nos foram concedidos excepcionalmente. Seja a todos um ótimo almoço. Às 14h30 estaremos de volta. Muito obrigado.